Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje uma quinta-feira vermelha, pelo menos por enquanto, 10 horas e 50 minutos. Dia 20 de agosto. Aí estamos no auge do inverno. Em setembro teremos a primavera, a minha estação em particular predileta. O frio segue forte, né, pessoal? Agora nós temos exatamente 16 graus em São Paulo e eu desejo muita força, muita fé para todos em relação ao nosso trabalho, família e investimentos, muita saúde e muita paz. E ontem eu errei o palpite do jogo Corinthians e Coritiba, eu falei 6-0, foi 3-1, só que o jogo perdeu o pênalti, né? Inclusive 2, então quase acertei, ok? Brincadeiras à parte, eu peço o seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais. Seja bem-vindo à Bolsa, um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem à disposição aqui na parte alta, nosso banner no YouTube. Na descrição do vídeo tem nosso Telegram gratuito, Instagram, Facebook, o site, onde você pode inclusive assinar o informe cenário. Perfeito? Eu vou começar os estudos de hoje falando aqui sobre o VIX, que é o índice de volatilidade do S&P, conhecido entre os investidores também como índice do medo. Nós temos aqui uma espécie de cunha, né? E essa cunha no índice VIX, olha, ela foi rompida? Olha, foi. Nós temos um gap aqui, talvez um gap de fuga. Precisa ver realmente se vai ter uma movimentação, né, que não volte aí para dentro da cunha, que adentra o território aqui da LTB. Mas, no primeiro momento, indica-se na imagem aqui um gap de fuga e uma cunha acionária, está subindo 6,65. Naturalmente a gente tem as bolsas americanas em campo negativo, mas assim, é algo impressionante, né, a resiliência das bolsas americanas, né? Durante a madrugada eu acompanho o mercado em alguns momentos durante a noite e a madrugada. Houve uma queda bem maior que esse 0,18 que caiu o S&P no momento, chegou a cair 0,50, 0,60. Porém, entretanto, todavia, eu entendo que após o sinal de ontem a gente vai ter o teste de algo entre a linha essa LTA, que conecta aqui os últimos fundos, né, desde o dia 13 de maio e a média móvel de 21 períodos. No caso do Dow Jones, a gente tem uma leitura parecida. O Dow Jones ele indica aí uma espécie de correção no tempo, né? Mas acho que a média é alvo. Assim penso eu. Nós temos um ponto importante que eu já comentara ontem, a 27.580. Ele deve ser testado ao longo do dia de hoje. Se houver um fechamento abaixo do topo de 8 de junho, que são os 27.580, talvez a região de 27.200 seja um alvo imediato, né? E para que a gente tenha algo parecido aqui com o S&P, eu vou traçar uma linha de tendência, só que nesse caso, se ela for testada, se o Dow Jones cair até essa linha, significaria uma queda mais robusta, né? Talvez nesses topos anteriores aqui, um ponto que coincidiria ou teria proximidade com a LTA que eu acabei de traçar. Perfeito? O índice Nasdaq está em alta, exatamente em alta, né? Nós temos uma região de 11.121, 11.126. O caminho mais natural, na verdade, ele testou, né, 11.090 na abertura, só que respeitou o topo anterior. É um apetite comprador impressionante, mas se o cenário pesar, também LTA e média móvel de 21 seriam alvos. Eu entendo que ao longo dos próximos dias seria o caminho mais natural também testar a LTA e a média de 21 períodos. Perfeito? Aí falamos da Bolsa de Xangai. Bolsa da China, o que fez a Bolsa de Xangai? Ela veio numa região alvo, cumpriu plenamente seu objetivo, não prosperou no acionamento do pivô de alta a 3.409,
E agora ela faz o movimento de aproximação da média de 21 e da LTA. Acho que tem algum espaço ainda para cair. Pelo menos até a LTA. Eu acho que ela, pelo menos no intraday, vai estressar a média de 21. É a minha visão. E a gente tem aqui o índice francês, CAC 40. Vamos ver na semana. Na semana, a Bolsa da França cai 1,09. O índice DAX na Alemanha cai 0,73, uma leve queda. Em Londres, uma queda de 1,11. Quando eu trago para o gráfico diário da Bolsa de Londres, a gente tem uma situação diferente, né? Primeiro, não prosperou, não conseguiu trabalhar, né, consolidar o rompimento desta LTB, ponto número 1. Ponto número 2, temos uma simetria em V invertido, que é a letra A, nos 5.980, não foi cumprido, então tem mais algum espaço para cair. E você tem dois candles de queda importantes, sendo que o candle do dia 13 forma uma pinça, juntamente com o candle do dia 12, imediatamente anterior. Tem a pancada, aí faz uma leve movimentação de equilíbrio com um candle robusto de novo. Então, eu diria que a Bolsa de Londres não somente vai buscar os 5.590, não 5.980, como também tende aqui a buscar os 5.857 ao longo dos próximos dias. Aí a gente vai para o índice DAX, vou fazer o diário aqui do índice DAX também. Então o que a gente vê na Bolsa de Frankfurt, né? A gente vê um arame e uma provável simetria que trará os preços aos 12.518, 12.517 por aqui. Pelo menos é o que indica, não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, mas ao longo dos próximos dias, muito provavelmente. Então eu falei das bolsas americanas, falamos então do EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ está fazendo o que é mais provável, né, que a gente já tinha traçado anteriormente. Ele está aqui, né, o gráfico. Então ele veio no primeiro objetivo a 29,61. Quando subiu na terça-feira, a gente falou que poderia, por exemplo, o investidor que zerou uma parte da posição aqui, de repente a metade, poderia fazer um giro vendendo mais alto. Eu creio que tenhamos um gap aqui, ó, 29 com 26, 29,05, na verdade não tem. Mas o que espera-se para o EWZ? Um alvo aqui em 28 dólares com 8 centavos, cumprindo plenamente essa figura simétrica. Então acho que é para lá que caminha o EWZ. Nós fomos bem nessa leitura. A seguir temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene. São 6 moedas, se eu não me engano. Iene e euro. Lembra que eu comentei ontem, ó, que havia um ponto importante aqui, 92,55, 92,52. Houve um rompimento falso desse fundo. Então a tendência é que o DXY se eleve pelo menos até a média de 21, região entre 93,80, 93,91, por aqui. Perfeito. Aí falamos do Bitcoin. Bitcoin a seguir aí na tela. O Bitcoin já faz tempo que ele deu uma boa oportunidade na compra. Esse padrão me faria realizar lucro, ele está numa LTA. Professor, eu quero entrar no Bitcoin, por exemplo, com stop curto. Onde que está o stop? Abaixo dos 11.574. Poderia colocar 11.560 dólares. Tal. Se der certo, provavelmente você vai pegar um bom movimento, né, de reação sobre uma LTA. Se der errado, perde pouco. Professor, você compraria para você nesse momento? Não. Eu acho que a compra foi aqui embaixo, quando saiu da congestão e tocou esta LTA, justamente para vender aqui. Então a compra foi nos 9.200 para vender nos 12 mil dólares aproximadamente. Então acho que esse foi o trade, ok? E aí falamos do petróleo Brent, aqui na tela. Vamos ver, Brent Crude Oil negociado em Londres, onde vários alunos meus que eu treinei operam. É natural essa correção, houve um objetivo que a gente está cansado de saber, aos 45,20.
E depois de vários candles morosos de pequena proporção, a gente tem um candle um pouco maior, né? Mas assim, um candle suficiente para varrer 2 semanas de negócio praticamente. Então é um sinal de que há possibilidade de mais alguma correção, talvez até esse ponto de apoio, 42,90 pelo menos. Né? Então não vejo uma oportunidade de compra no petróleo neste momento. Aí agora a gente vai fazer os ativos fixos, começar pelo DI. E o Cartesia de parabéns, eu estou em contato com a equipe do Cartesia, o programa tem trabalhado muito firme, o pessoal lá de parabéns. Bastante confiável, mesmo em momentos turbulentos como hoje, isso é notável. Os juros sobem nesse momento 2,03%. Lembra que eu comentei ontem que aqui havia uma compra ousada, né? Quem comprou, eu venderia. Se pegar a 5.600 vender a 6.040, baita trade. Talvez quem conseguiu pegar a abertura veio nessa região. Né? Aqui foi um ponto de repique que gerou uma queda, então lucro no bolso. Não trabalharia vendido, mas tivesse comprado, usado a estratégia que nós escrevemos ontem, né? Teria vendido aqui. Lembrando que a cabeça do pivô está em 5.980. Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior sobre uma linha de tendência, uma média móvel de 21 períodos. A seguir a gente vai ter o IFNC. O IFNC é o índice do setor financeiro. Ontem eu falei algo. Teve dois alunos me escreveram bravos. Porra, professor, você faz esse comentário que o IFNC vai vir nos 9.840. Pô, tá gorando o mercado? Não. Eu simplesmente sou realista, pessoal. Existem profissionais aí no mercado que vendem sonho, mentira, ilusão, falam que o camarada vai vender o carro, vai viver de bolsa, para ele pedir a conta no emprego que vai viver de bolsa, fala que ele vai ser um profissional de day trade. Eu nunca vou fazer isso, porque graças a Deus eu tenho caráter e vergonha na cara. E quando eu falei que viria nos 9.840, e provavelmente vai vir nos 9.840, foi com base técnica. Você tem a perda de uma LTA, prancha do pirata que alguns conhecem, cruzamento de média, ficou devendo o teste. Né? Então, como ontem não prosperou em vir aqui nos 10.500, não teve essa força, é análise técnica pura, retesta fundo anterior. Né, o 9.840, ou de repente aqui o 9.896, que foi a mínima da semana, e eu continuo achando que vai testar. A gente pode errar ou acertar, mas o importante é que quando alguém expressa a sua opinião, ela expresse com base técnica, né? Não que ela invente uma fundamentação ou uma história para trazer as pessoas, seja para a bolsa como um todo, para um ativo ou alguma coisa do gênero. Então é assim que a gente trabalha, com muita seriedade e, acima de tudo, muita honestidade por aqui. Perfeito? Quem já conhece o nosso trabalho sabe como as coisas funcionam. Então continuo achando que vem nessa região. Assim como eu comentei ontem que haveria um teste novamente 31,82, deve tocar, chegou a bater 31,90 até o fim do dia. Se perder essa região, teria suporte somente em 29,75. O fato de ter suporte somente em 29,75 não significa que vai cair até 29,75. Significa que se tiver um cenário realmente pesado, sim. Mas se você tem uma mudança de drivers, de cenário micro, macroeconômico, a coisa muda. Pode fazer um fundo antes disso. Né? Mas suporte forte aqui é o caso de YouTube, né, que tem um suporte forte somente em 22 e 26. Eu vou limpar um pouco esse gráfico de YouTube. Eu não gosto de nada no gráfico que não seja ultra essencial naquele momento para fazer a leitura. Eu gosto de um gráfico limpo. Então, no caso de YouTube é isso. Vou tirar esse ponto aqui também. Ação paga dividendos. Aqui, na verdade, ela paga dividendos, eu uso o gráfico ajustado. Deixa eu já aproveitar para fazer um estudo mais completo. Por exemplo, o caso de YouTube, prancha do pirata.
caminhou sobre a prancha, pancada. Suporte forte, 22,62. Então a gente vai lá e marca, deixa certinho aqui no gráfico, né? Esse ponto aqui talvez valha a pena, 24,94. Perfeito. Então é isso, né? E a gente teve a pancada, teve um repique, o 23,79, 23,80, vamos arredondar aqui. Tá 23,79 uns quebrados. Ele é um divisor de águas? Ele é. Se ele for rompido de baixo para cima, pode ter uma forte reação. Abaixo dele, a impressão que dá é que busca os 22,62. E aí tem Bradesco. Né? Também prancha do Pirata, desceu, repicou, a perda de 21,33 fez um pivô, veio no alvo 20,55. Se o cenário continuar pesado, qual que seria o alvo? Fechamento de gap a 19,88 aqui. Mas da mesma forma que nós temos um divisor de águas em YouTube, tem Bradesco que é o 20,40. Está testando essa região justamente neste momento. Perfeito? Falemos então de Petro e Vale. A Petrobras fez um movimento anunciado. Nós comentávamos ontem, né? Se a Petrobras adentrasse o terreno aqui da CLTB e ela estava subindo acho que 0,60 quando eu fiz o estudo. Se ela entrasse em território negativo, era venda, uma venda para guerrilha com alvo em 22,15 ou até no gap aqui 22,05. Ok? E aí Vale, deixa eu dar uma olhada no minério, que eu confesso que eu não vi como fechou o minério. Quando eu fiz a comunicação no Telegram gratuito e também no... Ó, segue em alta. Ó, a demanda mais expressiva da China por minério de ferro segue impulsionando os preços. Nesta quinta-feira, fecharam em alta de 0,18 no porto chinês de Qingdao, chegando a 129,32, informou o operador. Então, 40% de alta no ano. Vamos ver como é que está reagindo a Vale, também conhecida como Valéria ou Valery. Valery está segurando a onda, né? Ontem ela acionou stop. Eu tinha comentado sobre stop 92,95 no intraday. Então quem comprou em qualquer ponto aqui realizou lucro. Está líquido no ativo. Pessoal, ela falhou. Se a gente entende isso daqui como um triângulo ascendente, ou até como uma cunha, mas para entender como uma cunha eu teria que dar uma viajada aqui. Ela acionou stop. Agora, se ela perder essa LTA, tem mais chance de cair. Eu não vou cravar porque ela perdeu aqui no dia 13 e voltou a subir no dia 14. Mas está parecendo que isso daqui é uma simetria em U, né? E se for uma simetria em U de fato, ela vai testar R$60 ao longo dos próximos dias. Mas é um longo caminho. Tem a LTA, tem a média de 21, então tem que ter bastante cautela. Tem um momento de ser mais agressivo e um momento da cautela. Aí a gente tem a BEV3. A gente veio falando durante muito tempo que não era compra em nenhum desses momentos. O alvo da operação para quem está vendido é o 12,21. Ou até mesmo 11,99 onde fecha a gap, simples assim. Não chegou nem a primeira retração de Fibo nem tocar a média, sinal de fraqueza, até de uma certa euforia, ansiedade por parte dos vendedores, que não conseguem disfarçar o desejo de empurrar o papel para baixo. Aí nós temos a B3SA3, que eu estou fazendo diariamente como ativo fixo. B3SA3 não tem muito o que falar, ela veio no objetivo, nós cravamos aqui em cima no 70 que ela viria no 57,60. Ela veio, agora qual que é a questão? Se houver a perda da mínima recente 57,13, ela vai descendo devagarinho aqui. Então volatilidade histórica 2,31, não tem exatamente um grande suporte, mas ela vai descendo até que o mercado mude seu paradigma, sua expectativa e coisas do gênero, né? Tem aí ainda um risco de problema fiscal aqui no Brasil, apesar dos afagos do Bolsonaro e do Paulo Guedes, onde tem o Senado praticamente traiu, né, o presidente Bolsonaro e o próprio Paulo Guedes a derrubar o veto em relação ao aumento dos servidores públicos. Isso foi em troca da ajuda a estados e municípios, isso além de mostrar
uma canalice dos políticos sem tamanho. Eu muitas vezes sou defensor da classe política, eu acho que tem bons e maus políticos, mas isso que o Senado fez, realmente o que o Paulo Guedes falou é fato. Eu não sei se ele está comprado, ele está meio bravo por isso, mas que é quase um crime, é. Tudo aquilo que é combinado, eu acho que tem que ser cumprido, né? Quando existe uma trairagem desse tamanho, não passa aquela confiança para o mercado. Porém, entretanto, todavia, eu vi aí no Instagram, nas redes sociais, o pessoal falando em alta de 3, 4, que ia ter sangue na tela. Hoje não tem, né? Tá caindo 1%. Por exemplo, o BOVA11, né? A tendência é sim, eu acho que uma aproximação deste fundo aqui, o 94,82 ou 94,62, mas é uma queda acho que bem menor que se esperava, né? O caso do Ibov, eu entendo também que pode ter um teste do 98,500, talvez amanhã, talvez não hoje, na segunda, mas para quem esperava uma queda de 3, 4, 5%, acho que se enganou. Eu vi alguns alardes de manhã, mas o pessoal aponta essas movimentações sem base em nada, isso que eu acho complicado. Mas realmente, a região de 98,290, 98,500, ela aparece como candidata a ser testada desde que o mercado permaneça abaixo desse eixo aqui dos 100 mil pontos. Perfeito? Deixa eu ver o que está em destaque aqui. Vou fazer 2 destaques de alta e 2 de baixa. Fazer CEMIG, vou fazer CEMIG e Sabesp. Destaques de baixa e de alta SUSB e Marfrig. Então vamos lá, CEMIG e Sabesp. Então tem CEMIG 4 aí na tela. Vamos ajeitar este gráfico aqui. O que dizer sobre CEMIG, né? Quando você tem uma movimentação de alta, você tem que ter parâmetros. Ninguém faz natação ou nada num rio sem saber onde está a borda, sem saber onde está a margem, você concorda? A partir do momento que você tem um topo, no caso aqui 11,75, presta atenção aqui na explicação, pessoal, quem está vendo a gravação, 11,75, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho um movimento de alta e eu tenho um candle, aí 2, 3 não consegue ultrapassar essa região. Aqui é para realizar lucro ou trabalhar vendido, mesmo porque teve formação de um topo mais baixo que o anterior. Então você quebra a movimentação anterior. É para trabalhar muitas vezes aqui na venda. Aí o ativo vai buscando suportes, 10,45. Depois o 9,88 ele se aproximou. Eu não vejo um sinal de compra, porque está abaixo das médias, né? Então, eu acho que a venda boa já passou. Né, o vendedor ele tem que começar a realizar lucro de forma gradativa, mas não vejo compra não. A compra vai aparecer em breve, eu acredito. Sabesp é um ativo que eu estudei há algum tempo atrás. E eu falei que esse ativo buscaria CLTA, inclusive para os meus alunos, que apontavam naquele momento os bons fundamentos do ativo, com os quais eu concordo. Porém, o que houve de uma forma velada, de uma forma meio escondida, aqui nesse gráfico? Um ombro, cabeça, ombro. Poxa, professor, mas o ombro, cabeça, ombro inclinado, ele tem um sinal que geralmente é limitado. Concordo. Isso é fato, isso é estatística. Mas foi o suficiente para trazer essa Sabesp na LTA. Agora, para um comprador mais ávido, ele compra com stop abaixo de 49,60. Se quiser arriscar, tem o gap aqui embaixo. Né, um volume muito forte ontem. Né, palavras do Dória trouxeram o ativo para baixo. E aí eu falei de SUSB e Marfrig, né? São ações de exportadoras, né? Elas vão subindo aí junto com o setor de siderurgia. É o que evita uma queda maior da bolsa.
Como é que eu trabalharia com esse ativo? Quem está comprado, parabéns. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. Então, ontem, 16,14, trabalharia com fechamento, dando uns 0,5%, 7, 8 centavos de tolerância, e a partir de amanhã, se hoje fechar firme, 16,92 seria a referência. Parabéns para quem está na compra, um dos poucos setores que estão subindo firmes mesmo, né? Sem vacilar, uma alta retilínea direta. E nós temos um caso parecido em SUSB. SUSB a gente falou em compra aqui embaixo, aqui no YouTube. Isso daqui é um fundo triplo ou 3 rios, na verdade foi quádruplo aqui, né? Perceba, pessoal, que o padrão ele se manifesta quando eu tenho esses fundos equidistantes, né? E o objetivo da operação aqui em cima, 51,20. Então quem seguiu o meu racional aqui, a linha de estratégia que nós comentávamos, já realizou lucro, um baita lucro, né? Porque a compra foi os 35, 36 reais para entregar a 50. E com esse candle de ontem eu acho que é lucro no bolso. Agora quem quiser estopar por base no topo anterior, 51,20, eu acho que faz todo sentido também. Aí nós temos o mini índice, né? Search and Destroy, movimento exótico, esdrúxulo, estúpido em alguns momentos, talvez. Ontem nós tivemos um padrão parecido com o que aconteceu no dia 11/8, né? Não prosperou no rompimento da LTB, tampouco das médias, deixou um candle com efeito limitado, é uma shooting star, mas tem a sombra superior, fechou perto da mínima e hoje já abriu perto aqui dos 98. Na verdade ele abriu a 99,030, chegou a fazer mínima em 98,890, se aproximou bastante desse fundo. Ele mostra aqui que é uma região de suporte. E o que ele está fazendo agora? Está repicando até um ponto importante, que é os 100.240 pontos. Está levemente acima, está aqui fora da banda. Hoje é um movimento de quebra comprado, quebra vendido, porque o cara que está comprado desde ontem, alavancado, ele se enrola aqui, muitas vezes ele tem que zerar perto do fundo. Aí muitas vezes ele fala, caramba, o negócio é para baixo, ele entra vendido, o mercado sobe 1.300, 1.400 pontos contra ele. Eu não entendo que isso daqui seja uma ilha de reversão, porque está tendo uma reação, apesar de ter gap dos dois lados, só que o fato de estar distante da média de 21, seja no 30 minutos ou nos 60 minutos, a gente vai ver a seguir, impede uma movimentação de queda mais. Vamos ver se a gente chega aqui nos 60 minutos. Chegamos. Então a distância em relação à média impede aquela queda mais. Na emoção da abertura que o pessoal tem que zerar, cai. Por que caiu? Ombro, cabeça, ombro, que eu tinha comentado ontem. Inclusive tinha desenhado. Trouxe aqui para a base da figura. Mas como está longe da média nos 60 e também no 30 minutos, porque ontem no período da tarde já caiu forte, então isso impede, digamos assim, uma continuidade do movimento baixista no primeiro momento. Ok? É um movimento estúpido, ele é exótico, ele é esdrúxulo, só que a queda foi anunciada, muitas vezes o camarada que vendeu aqui, ele está comprando, como está longe da média, o mercado faz esse movimento, e aí vem aquela teoria que eu sempre falo para vocês, nunca comprem perto de um topo, ou vendam perto de um fundo. Ah, professor, mas vender aqui era o caminho mais provável, que era a tendência. Negativo. Na minha metodologia, a gente jamais faria uma venda, por exemplo, se não estivéssemos já vendidos, por exemplo, abrir posição aqui perto para seguir manada. Então essa é uma das bases da nossa metodologia, né? Sempre trabalhar com a média, né, na direção contrária. Por exemplo, está longe de média, a não ser que você já venha vendido daqui. Manter a venda normal, né? Um swing trader e tal, mas principalmente o day trader, vender perto de um fundo longe de média, um tiro no pé, ok? Então é isso, eu peço aí o seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais, tem Instagram, Telegram, Facebook, link também para seja bem-vindo à Bolsa e para o cenário aqui na descrição dos nossos vídeos. Bons estudos a todos, um excelente dia, pessoal, valeu!